gente já está entrando aqui, vamos esperar 2 minutinhos só para entrarem boa parte dos participantes e a gente já começa. Bom dia, pessoal, para quem está entrando. Estamos esperando só 2 minutinhos aqui para entrar todo mundo. Já vamos começar. Bom, pessoal, bastante gente entrando ainda, mas vamos iniciando aqui devagarzinho. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pela participação nesse webinar. A gente vai falar aqui hoje como estruturar o Centro de Excelência de RPA para acelerar a transformação digital. Acho que esse tema é bastante propício nesse momento que as empresas estão passando, que está todo mundo realmente tentando acelerar essa questão do digital nas empresas, né? Muitas empresas não sabem muito bem ainda como começar ou como acelerar esse negócio, e o RPA ele pode ser uma boa porta de entrada para que as empresas possam fazer isso, por ser uma tecnologia, vamos dizer assim, que é bastante rápida de você implementar, que traz ganhos muito rápidos e que serve para você começar realmente a criar essa cultura mais digital. Tá? Falar um pouquinho dos participantes. Eu sou Isaías, sou sócio da Visagio, uma consultoria de gestão e tecnologia no Brasil. Eu sou do conselho de algumas startups de tecnologia e sou especialista dentro da Visagio de projetos em transformação digital. Tá? Temos também hoje o Fábio Silvestre, que é gerente de gestão e serviços da BR Malls, vai se apresentar um pouquinho e falar um pouco sobre a BR Malls, e líder da prática de automação lá. O Paulo, que é da UiPath, que é diretor do time de pré-vendas e Customer Success da UiPath na América Latina. E o Vinícius, que é gestor da área de inteligência e performance da Nexa, também responsável por toda essa jornada de automação na Nexa. Okay? Falando rapidamente aqui sobre transformação digital, não vou chover muito no molhado, acredito que todo mundo que esteja entrando aqui já tenha uma breve ideia do que é a transformação digital, né? Mas basicamente o nosso conceito de transformação digital é você pegar a sua empresa atual, que tem uma maturidade digital em termos de dados e tecnologia, gente, cultura, organização e processos, né? E transformar essa empresa para uma empresa digital, olhando principalmente para 3 pilares: melhoria da experiência do cliente, melhoria da eficiência operacional e revisão do modelo de negócio, onde o RPA ele atua principalmente nas 2 primeiras. Então, você tem o RPA muito forte na experiência do cliente, para você dar uma experiência mais fluida, mais rápida para o seu cliente, sem você precisar ter tanta interação humana com ele, que acaba criando filas e demora. E também boa parte da questão da melhoria da eficiência operacional. Então, você automatizar processos, digitalizar processos, para que esses processos eles sejam mais rápidos, mais eficientes, e aí você tenha uma eficiência maior. Tá? Bom, e quando a gente fala de transformação digital, esse aqui é um flywheel que a gente tem internamente na Visagio.
Flywheel, para quem não conhece, é um conceito lá do Jim Collins. Ele fala um pouco disso no livro Good to Great, e é bastante difundido aí, principalmente pela Amazon, né? Basicamente que é uma roda que cada item dessa roda ele acelera o próximo, e aí você consegue, essa roda ela traz resultados contínuos à medida do tempo. Então, dando um exemplo aqui do nosso Flywheel de transformação digital, a gente acredita muito que transformação digital é uma transformação, na verdade, cultural, menos tecnologia, né? E muitas empresas associam transformação digital com tecnologia, embora a tecnologia seja um elemento importante, mas a gente acredita que a transformação digital, na verdade, se trata de uma transformação cultural, e a tecnologia é basicamente uma ferramenta para essa transformação, assim como é uma ferramenta para diversas outras transformações de processos organizacionais. A cultura incentiva a agilidade. A agilidade é um traço, um aspecto cultural da transformação digital que é bem importante, né? Você ter não só gestão de projetos ágil, que é muito famoso hoje em dia, né? Com seus scrums, seus squads, etc., mas também uma organização ágil. Como é que você tem uma organização mais horizontal e mais propensa à experimentação e que consegue se adaptar melhor ao ambiente. Então, hoje em dia, enfim, com essa questão do Covid, a gente está vendo que as organizações ágeis elas estão levando bastante vantagem porque elas conseguiram se adaptar muito rapidamente a esse cenário, enfim, que é inesperado para todo mundo. Agilidade fomenta a inovação, então essa questão da experimentação, de você quebrar o seu desafio em pequenos blocos, etc., acaba fomentando a inovação. A inovação transforma processos e tecnologias internos, não só os seus processos de back-office, mas também, e talvez principalmente, os seus processos de front-office, né? Ou seja, aqueles processos que o seu cliente enxerga e que dão uma experiência melhor para ele. Processos de tecnologias transformados trazem resultados, então, seja em termos de aumento de venda, seja em termos de redução de custos, etc. E esses resultados acabam reforçando essa cultura que foi criada, essa cultura mais digital. Então, na verdade, isso aqui é uma grande roda que, à medida que essas coisas vão acontecendo, você vai reforçando essa nova cultura vai se alastrando mais, vai ganhando força, e você tem aí um processo contínuo de transformação. Bom, e aí a gente entra na pergunta, né? O que isso tudo tem a ver com a RPA? A gente já falou que RPA é uma tecnologia é um pedacinho aqui, né, dentro desse flywheel de processos e tecnologias, mas, na verdade, o RPA ele influencia um pouco nessa roda como um todo. Tá? O RPA, para quem não tem tanto conhecimento sobre RPA, a gente não vai falar muito sobre o conceito do RPA aqui, mas, basicamente, RPA é a sigla de Robotic Process Automation, automatização robótica de processo, que é basicamente você colocar robôs para fazer atividades que pessoas estariam fazendo no ambiente digital. Então, diferente daquele robô, desse robozinho que está aparecendo aqui, né, que é o robô que a gente vê, por exemplo, em indústria automobilística, de automação mais física, o conceito do RPA é um conceito de automação mais virtual. Então, basicamente, são aquelas atividades que uma pessoa faz no seu computador, de cadastro, de buscar informação em algum lugar, de processar informação, que a gente consegue criar esses robôs, né, esses assistentes virtuais que executam essas atividades por essas pessoas. E como é que o RPA ele influencia aqui dentro dessa flywheel, então? Né? Basicamente, o RPA ele nos ajuda em termos de agilidade, porque o RPA, como ele é uma solução muito simples de você criar automações, você tem ciclos muito curtos. Então, em 1, 2 semanas, você consegue automatizar, enfim, os seus processos ou parte dos seus processos, e aí você consegue ter essa cultura de experimentação, de testar e errar rápido, trazer isso muito presente para a organização. Além disso, ele traz um olhar diferente, né? Uma nova forma para você tratar velhos problemas. Então, muitas vezes nas empresas a alternativa é botar mais gente, ou, enfim, mudar o processo, mas muitas vezes essa mudança de processo ela chega num limite que você não consegue mais mudar sem automação. O RPA ele vem para dar essa nova visão, esse novo olhar sobre os seus processos, e aí você consegue realmente ter uma inovação em cima desse processo, né? Em termos de processo e tecnologias aqui é bem claro, então basicamente o RPA ele traz uma revisão de processo através de tecnologia. Então ele, na verdade, quando a gente fala de uma jornada de RPA como um todo, o RPA ele não só automatiza o processo, ele também te força a olhar os seus processos e revisar os seus processos
porque você tem outras tecnologias envolvidas nessa jornada de RPA, como, por exemplo, Process Mining, Insights, o Paulo vai falar um pouquinho mais para frente, que ele traz uma visão end-to-end do seu processo, você consegue verificar realmente onde estão os seus gargalos, seja para você automatizar, seja para você mudar o seu processo, né? E o RPA, ele traz resultado rápido. Então, talvez em termos de tecnologia, ele seja a ferramenta que você mais consegue ver resultado mais rápido, porque realmente você automatiza o seu processo, em 2 semanas, colocou no ar, você já começa a ver o resultado daquela automação, aquele robô executando aquelas ações que antes seriam executadas por pessoas, né? Então, isso tudo, naturalmente, vai ter algum efeito na cultura, que é o elemento principal ali da transformação digital. Então, a criação dessa cultura digital é um resultado aí, né, vamos dizer, da implementação do RPA, que você muitas vezes tem o seu centro de excelência começando fazendo RPA e depois ele evoluindo para outras competências digitais. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Isso tudo ajuda realmente na criação dessa cultura e nessa disseminação da cultura pela organização. Porque muitas vezes você começa o RPA num núcleo centralizado e as tecnologias estão evoluindo cada vez mais para que seja cada vez mais simples de você automatizar um processo, você começa a descentralizar esse negócio, cada pessoa passa a automatizar os seus próprios processos, né? Então, até a visão da UiPath, que é o nosso parceiro aqui no webinar, é muito você ter um robô para cada indivíduo, né? Um robô para cada pessoa dentro da organização, que é a visão realmente do assistente virtual ajudando cada pessoa a realizar os seus trabalhos. Então, isso tudo ajuda a criar toda essa parte de cultura de inovação, cultura de agilidade, de olhar os processos com outra visão na empresa. Bom, falando um pouquinho sobre o Centro de Excelência, o que é esse Centro de Excelência de RPA, né? Basicamente, é uma área dentro da organização que cuida da implementação desse programa de RPA. Então, enfim, tem Centro de Excelência para várias coisas, né? Centro de Excelência, por exemplo, para dados, Centro de Excelência ou de competência, né? Centro de competência, algumas empresas chamam Centro de competência, para serviços compartilhados, para eficiência de processos. Então, dentro da empresa você tem vários centros de excelência. O Centro de Excelência de RPA é um deles. Basicamente, ele cuida da toda a parte de governança, então, definir a diretriz estratégica do programa, definir papéis e responsabilidades, garantir o compliance com as políticas internas, esse ciclo de evolução contínua, a priorização das demandas, né? Então, chegam demandas de automação de várias áreas, como é que a gente prioriza isso de tal forma a maximizar o retorno para a organização? Então, isso tudo está dentro do guarda-chuva de governança do Centro de Excelência. Naturalmente, ele cuida também de tecnologia, então ele vai ajudar a definir ferramentas, né? Então, toda a sua plataforma de RPA, não só de RPA, mas como é que você evolui nessa jornada de automação inteligente. Então, vai falar de inteligência artificial, vai falar de process mining, etc. Da parte de documentação das automações, padrão de desenvolvimento, gestão das licenças da sua plataforma de RPA, monitoramento da infraestrutura, segurança da informação. Então, o Centro de Excelência trata com isso tudo. Depois, a gente tem também toda a parte mais de processo mesmo, que é a identificação de oportunidade de automação. Isso aqui, dependendo da maturidade do seu centro de excelência, você vai fazer ou não. Muitas vezes você vai ser um centro de excelência mais reativo, que vai receber as oportunidades de automação das áreas, avaliar e automatizar, né? Mas quando você começa a ter uma maturidade um pouco maior, você já começa a ser mais proativo nessa identificação de oportunidades, até porque, enfim, essa maturidade te traz uma visão dos processos da organização muito grande, e aí você começa a ser proativo e também usando tecnologia para ter essa visão end-to-end dos processos. Desenvolvimento e implantação das automações, gestão da mudança, serviço de suporte, então todo o processo de desenvolvimento e implantação desse negócio na organização. E, naturalmente, a parte de pessoas, né? Você tem toda a parte de comunicação, capacitação de pessoas, gestão de conhecimento, ajudar na contratação, desenvolvimento dessas pessoas. Então, não só as pessoas do próprio Centro de Excelência, que vão cuidar, enfim, de toda essa parte mais infraestrutura tecnológica, governança e processo do Centro de Excelência, do RPA na organização, mas também para a organização como um todo. Então, como é que a gente comunica para todo mundo essa jornada de RPA, em que ponto que a gente está, qual é o impacto disso no trabalho das pessoas, como é que você garante a capacitação das pessoas na organização como um todo para atuar em conjunto com o robô. No limite, se você quer
no futuro, descentralizar esse negócio, disseminar mais essa automação de processo na organização, você capacitar cada área, ou pontos focais de cada área, na automação dos seus próprios processos. Então, você tem uma questão muito forte de pessoas que falam muito com aquele nosso pilar de cultura dentro do nosso flywheel de transformação. Tá? Bom, vou falar aqui um pouquinho sobre níveis de maturidade do Centro de Excelência. Então, como a gente já falou um pouquinho, o Centro de Excelência, em geral, ele começa no modelo que a gente chama de servidor, ou seja, basicamente ele é coadjuvante na melhoria de processos, ele é um Centro de Excelência mais reativo, que recebe demandas das áreas de automação. Então, cada área identifica os processos que podem ser automatizados nas suas áreas, manda para o Centro de Excelência, o Centro de Excelência roda a governança para priorizar esse negócio, automatiza aquele processo, implanta e bota no ar para a empresa, né? E suporta esse negócio, sustenta. Então, ele é quase um desenvolvedor de solução interno dentro da organização para fazer esse negócio acontecer. E ele pode inclusive, ter time interno para fazer esse desenvolvimento, ou ele pode contratar isso do mercado. Tá? Bom, depois a gente já começa a ter o que a gente chama de Centro de Excelência explorador. O que é isso? Ele é proativo em busca de oportunidades, ou seja, ele já começa aí nas áreas de negócio, olhar os processos, identificar oportunidades de automação, seja no modelo tradicional, com entrevista, com medição de tempo de atividades, etc., seja com um background tecnológico maior. E aí, trazendo soluções de process mining. Para quem não conhece, soluções de process mining basicamente são soluções que você coloca escuta o processo, né, identifica ali as trocas de dados dentro do seu processo, dentro das suas transações, e ali identifica os principais gargalos. Então, vê quais são as atividades que estão demorando mais, enfim, vê quais são as pessoas que estão com produtividade menor, que estão, por exemplo, trocando muito entre coisas que estão fazendo, com pouco foco, e aí você consegue realmente identificar onde estão as potenciais oportunidades de automação. Tá? Você tem toda a parte de aplicação de métodos de reengenharia de processo. Então, o Centro de Excelência, não só como Centro de Excelência tecnológico, mas também como uma visão de otimização e excelência de processo, que vai olhar o seu processo como um todo, end-to-end. E a parte de capacitação do COE em outras tecnologias. Então, a gente já começa a falar em process mining, em trazer uma visão maior de insights, né, dos seus processos, para que a gente possa tomar decisão de melhoria. Você começa a atuar mais em inteligência artificial, em OCR, né, OCR, para você fazer reconhecimento de imagem. Então, você começa a incorporar outras tecnologias dentro do seu stack aqui de RPA. E depois, o último estágio, diria que é o estágio do COE transformador, né? Que é aquele centro de excelência que começa como um centro de excelência de RPA, mas que ele entende o seu papel como disseminador dessa cultura digital na organização e começa realmente a assumir esse papel de forma mais proativa, né? Com uma responsabilidade um pouco maior. Então, muitas vezes, esse Centro de Excelência ele começa com RPA, começa a olhar outras tecnologias e aproveita essas competências digitais que foram criadas aqui no centro, não só da tecnologia em si, do conhecimento da tecnologia em si, mas também toda essa parte de agilidade, toda essa parte de inovação, né? Toda essa parte mais das próprias competências digitais, de trazer pessoas com esse background mais tecnológico, que começam com RPA, mas você começa a fomentar outras coisas aqui dentro. Então, um dos exemplos aqui, que a gente vai falar um pouquinho da Nexa, é um centro de excelência que, na verdade, ele nem começou como RPA, ele começou como um centro de excelência em dados e analytics, e depois ele incorporou a prática de RPA. Mas muitas vezes é o contrário, você começa como RPA, depois começa, dentro dessa jornada de olhar os processos, process mining, etc., você começa a ter muito acesso aos dados da organização e essas competências digitais te qualificam a absorver outras tecnologias e competências digitais que vão ajudar em todo esse processo de organização e transformação digital dentro da companhia. Tá? Bom, passo a palavra aí para o Paulo para falar um pouquinho aí detalhar um pouquinho mais o Centro de Excelência. Legal, Isaías, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, pegando um gancho então, né, no que o Isaías estava comentando, uma coisa que é bastante importante de ser definido quando você está pensando a maneira como você vai estruturar o seu centro de excelência é definir qual é o modelo de entrega, né?
Então, a gente tem o Centro de Excelência como o guardião, vamos dizer assim, das melhores práticas e de certas definições e procedimentos, mas os Centros de Excelência atualmente, eles são uma parte ativa de todo o processo de criação e definição dessa jornada. Então, a gente hoje, eu trouxe alguns exemplos aqui, na verdade, cada empresa acaba adaptando um pouco o seu modelo de entrega de acordo com as suas necessidades, mas, basicamente, a gente tem visto no mercado 3 grandes tipos de modelos de entrega. Um que a gente fala que seria como se fosse automação como um serviço, né, onde o Centro de Excelência ele vai participar de praticamente todas as etapas dentro do ciclo de vida de uma automação, desde da identificação, da análise do caso de negócio, daquelas ideias ou daqueles projetos, até efetivamente fazer o desenvolvimento e a entrega, né? Então, basicamente, a gente tem aqui algumas ofertas que a gente pode estar oferecendo e de acordo com o tipo de situação que o Centro de Excelência vai interagir com a área de negócio, ela vai poder estar interagindo de uma maneira, seja de uma maneira mais consultiva, né, simplesmente entrando em estágios específicos do projeto para apoiar a área de negócio, ou fornecendo a tecnologia necessária para suportar as demandas, ou até atuando como realmente uma área que vai estar fazendo todo esse desenvolvimento fim a fim. Então, a gente poderia dizer que, quando a gente fala, por exemplo, de empresas que têm uma tendência de internalizar o seu próprio desenvolvimento, o próprio Centro de Excelência atua como o guardião desse desenvolvimento, definindo melhores práticas, todo o procedimento para identificação, criação e priorização dessas demandas, né? Até mesmo para a definição da infraestrutura correta e, principalmente, acaba atuando também como uma área que vai estar atuando na expansão dessa tecnologia para componentes adicionais, componentes complementares. Então, por exemplo, como o Isaías estava comentando, hoje a gente normalmente não utiliza o RPA sozinho, a gente utiliza técnicas e tecnologias como mineração de processos, como visualização de indicadores de negócio, e essas tecnologias elas se agregam ao RPA para dar uma visão completa do projeto, da jornada, por assim dizer, né? Então, se a gente for para o próximo slide, a gente vê que, basicamente, existem alguns passos iniciais para você estruturar um centro de excelência que são os que vão definir, vamos dizer assim, a maneira como você vai começar. É importante ressaltar que o centro de excelência ele é um organismo praticamente vivo, então, à medida que você começa, você vai sentindo necessidade de aumentar ou diminuir a atuação em cada uma daquelas áreas de acordo com as demandas que você tem. Então, é bastante importante estabelecer essa visão do Centro de Excelência e, principalmente, ao definir a sua estratégia para RPA, que ela esteja bastante alinhada com os objetivos de negócio. Quando você cria uma estrutura para esse Centro de Excelência, normalmente a gente tem uma tendência a estruturar de maneira centralizada, mas existem outros modelos de centros de excelência que podem ser estabelecidos, um centro de excelência que a gente chama de federado, onde você tem pequenas unidades de negócio que acabam tendo uma certa flexibilidade, uma certa independência, mas que estão debaixo de uma área central que vai ditar toda essa estrutura de melhores práticas, né? Como eu comentei antes, uma vez que você defina qual é o nível de serviço que esse centro de excelência vai oferecer, você pode, a partir dali, definir práticas e procedimentos para supervisionar o seu ciclo de desenvolvimento e qual vai ser o modelo de operações, né? Então, é bastante comum que, mesmo em empresas que possuem parceiros de negócio para desenvolver as automações e para atuar até mesmo em fases de levantamento e elaboração inicial, que o Centro de Excelência esteja bastante próximo para acompanhar todas as etapas de negócio e etapas técnicas, né? E aí, se a gente puder ir para o próximo slide, falar um pouquinho sobre de que maneira a UiPath apoia a criação e a manutenção dos centros de excelência, né? Na verdade, mais do que simplesmente tecnologia para que você possa implementar uma automação, utilização de robôs, uma plataforma de
Hyperautomation pode auxiliar o Centro de Excelência a conduzir toda a jornada de automação desde do descobrimento de oportunidades, né? Então, basicamente, a gente está falando aqui de um ferramental que possa apoiar você trabalhar junto com o seu pessoal para identificar essas oportunidades e categorizá-las ou capturar essas ideias de uma maneira estruturada que possa fazer com que você tenha melhores definições para priorizar quais processos você começar dentro da sua jornada de transformação digital, mas principalmente associar isso a tecnologias de inteligência artificial e machine learning. Então, a gente tem, por exemplo, mineração de processos, que é justamente o apoio que você vai dar para o seu pessoal para não só identificar a maneira como os processos estão sendo executados hoje, como buscar potenciais pontos de melhoria que podem ser potencializados através de automação. Quando a gente fala de construção, né, de configuração de robôs para apoiar essa transformação digital dos processos, a gente está falando de diferentes níveis de necessidade de desenvolvimento. Então, você tem automações que são mais complexas, mas você tem automações simples que poderiam ser realizadas ou iniciadas por usuários de negócios mais avançados, por exemplo. Então, a gente fornece diferentes modelos de ferramental para construção de robôs que possam apoiar diferentes tipos de iniciativas. Gerenciar essa força de trabalho digital é extremamente importante, você garantir que os robôs estão trabalhando junto com as pessoas para atingir determinados objetivos de negócio. Então, como que você garante uma visibilidade de toda essa força digital e como é que você cresce e escala isso de uma maneira organizada e estruturada. Quando a gente fala na execução dos robôs, a gente tem diferentes tipos de maneiras de você pensar uma automação. Então, a gente tem o que a gente chama de processos não atendidos de automatização, onde o robô ele pode executar um determinado conjunto de tarefas de maneira autônoma e automática, mas uma grande maioria hoje das automações, a gente tem visto que elas acontecem em conjunto com as pessoas. Então, é o que a gente chama de um cenário atendido, onde a pessoa e o robô trabalham lado a lado, vamos dizer assim, para para executar aquelas tarefas da maneira necessária. E para isso a gente tem tecnologia para apoiar também a maneira com que os robôs interagem com as pessoas e vice-versa. Então a ideia é que a experiência de trabalhar junto com os robôs seja bastante fluida para os usuários de negócio, e principalmente quando a gente fala do ponto de vista de medir o resultado que essa transformação está trazendo, né? Então, não só medir e monitorar os robôs em andamento, mas principalmente entender como que isso está gerando algum tipo de transformação dentro dos processos e entender quais indicadores são os indicadores mais adequados para cada uma dessas situações, né? Então, eu vou voltar a palavra aqui para o Isaías agora. A gente vai passar para uma parte um pouco mais de discussão para entender um pouquinho melhor de como é que os nossos clientes já estão fazendo essa aquisição. Perfeito. Bom, obrigado, Paulo. A gente está deixando aqui os e-mails de todos os participantes, tá, aqui desse webinar. A gente vai ter aqui, quem tiver dúvida, pode mandar aqui através do Q&A aqui do Zoom. A gente vai tirar um tempinho no final para responder e fazer as perguntas para os participantes, mas depois do webinar também, enfim, se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar para os nossos e-mails, que a gente vai ter o maior prazer de responder, tá? Bom, então eu queria começar aqui com o Fábio. Fábio, como é que está, em qual estágio que a BR Malls está nessa jornada de RPA? Se você puder falar um pouquinho também da BR Malls, o que é para todos os participantes. Claro. Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pela participação. A BR Malls é uma das maiores empresas de administração de shopping centers, né? A gente tem shoppings espalhados pelos 5 regiões do país. E a nossa transformação, é bem legal ver a apresentação de vocês, que ela passou por uma transformação cultural, né? A gente começou com uma transformação cultural e caminhou para uma transformação digital. Então, o RPA em específico, a gente optou por botar ele numa área conhecida, uma área que a gente já tinha domínio de processos, que era o nosso CSC. Porque, como foi dito, eu acho que a oportunidade de ganho, de redução de custo e até mesmo de você ter resultados rápidos. Então, como a gente já tinha todos os processos mapeados, a gente optou por seguir com a RPA no nosso back.
E aí foi interessante que no primeiro momento, né, você precisa trabalhar essa questão da cultura muito forte, porque as pessoas quando pensam em automação pensam, o robô vai entrar e o robô vai roubar o meu emprego, né? Minha atividade vai deixar de existir. E na verdade não, eles coexistem, né? A gente viu que existe uma grande oportunidade de você desenvolver robôs para trabalhar juntamente com o ser humano e potencializar a entrega para o cliente. Então a gente tem muito forte essa questão de cliente em primeiro lugar. Então como eu consigo gerar valor para o meu cliente se eu não consigo ter tempo para dar atenção a ele? Então a gente conseguiu automatizar N processos dentro da nossa estrutura para desonerar o nosso back, para o back conseguir suportar o front e daí então o front atacar o cliente. Então é um movimento meio cíclico e que fez com que a gente entendesse a importância do robô e da cultura junto nesse universo para que a gente consiga agregar valor, somar, entregar um produto de maior consistência para o nosso cliente. E respondendo a sua pergunta em termos de maturação, eu entendo que a gente está ali naquela segunda onda, né? A gente passou por uma primeira onda de criação de robô para tirar estritamente a atividade operacional. O fato da gente ter optado por seguir com a RPA dentro da área de negócio fez com que a gente conseguisse dar uma celeridade maior, né? Porque hoje está dentro da área de melhoria contínua de processos. Então, a gente consegue olhar o todo, o processo como um todo, enxergar oportunidades e atacar. E nesse momento, a gente está entrando em outras áreas da companhia. A gente viu que existe uma oportunidade muito grande de robotizar não só as atividades estritamente operacionais, mas você conseguir atacar em atividades dentro das áreas táticas e áreas estratégicas, que obviamente, apesar de serem estratégicas, elas têm atividades operacionais que podem ser absorvidas por esse robô e você, obviamente, desonerar a equipe. Então, a gente está nessa fase de identificar oportunidades e, junto com as áreas de negócio, atuar para tentar melhorar de alguma forma a rotina deles. Legal, bem interessante. E só pegando o gancho, você falou dessa questão do medo, né? Uma das dificuldades da transformação cultural é esse medo que as pessoas têm de perderem seu emprego, do robô tomar o emprego delas. E o que a gente tem visto é que depois que passa essa primeira fase, né? Depois que passa esse medo, na verdade a motivação das pessoas acaba ficando muito maior, porque elas deixam de fazer aqueles trabalhos mais repetitivos e começam realmente a fazer trabalho que são mais analíticos, que tem mais a ver com o cliente. Como é que você viu isso e o que vocês fizeram para vencer esse medo inicial? É engraçado, né? Quando a gente começou a implantar, a gente trabalhou muito isso essa questão na cabeça dos nossos colaboradores. Vamos entender o que é possível. Então, ali no primeiro momento não houve uma resistência porque a gente já vinha fazendo um trabalho cultural. Depois que eles viram o valor que gerava e o tempo que eles conseguiam se desonerar para poder ser mais consultivo para o cliente, fez com que todo mundo quisesse robotização. E aí é aquele momento em que primeiro a gente acelera, depois a gente precisa frear. Peraí, legal, mas eu não vou robotizar tudo. Que é o cara que assim, eu queria que você extraísse 1 milhão de relatórios para mim e já salvasse numa pasta. Tá bom, mas você vai usar esse 1 milhão de relatórios? Você entende o tempo que isso consome do robô? Será que faz sentido eu focar nessa atividade aqui? E aí a gente viu muito que tem coisas que podem ser resolvidas com uma simples macro e tem coisas que o robô também não vai conseguir atacar. Talvez você construir uma API faça muito mais sentido com integração de sistemas. Então, foi engraçado que a gente viveu ali alguns momentos de aprendizado, desde uma pseudo-resistência pelo não entendimento, mas a partir do momento que o cara entende, ele começa a ver valor, ele quer cada vez mais robotizar a área dele, até o momento de entender que, cara, nem tudo faz sentido ser robotizado, a gente precisa utilizar as melhores ferramentas, né, com as melhores soluções para os problemas que a gente tem. Legal, bem interessante. Bom, queria perguntar um pouquinho para o Vinícius. Vinícius, se você puder falar um pouquinho da Nexa também e situar o pessoal, onde é que vocês estão nessa jornada, como é que começou o RPA dentro da organização? Claro, Isaías. Primeiramente, um bom dia a todos. Bom, falando da a Nexa ela é a fusão de duas grandes empresas, então a Votorantim Metais aqui no Brasil e a Milpo Peru, formou-se e tivemos a fusão, criou-se a Nexa. Falando do mercado interno hoje no Brasil, a Nexa talvez acho que é o maior fabricante brasileiro de metais não ferrosos e a gente está entre as 10, talvez, aí, líderes mundiais da produção de zinco. Temos operações no Brasil, Peru e assim, o nosso carro-chefe é commodity, zinco.
de commodity. Falando um pouco da estrutura do nosso COI, que é RPA, o COI, ele hoje está dentro de uma estrutura de TI. E nesse sentido, a TI, pelo menos uns 5 anos atrás, ela se reestruturou de tal forma com que a gente pudesse estar cada vez mais inseridos dentro das áreas de negócio. Isso, mas não é tão fácil, não é tão simples assim, né? Bom, nesse sentido, a gente tem focado cada vez mais em estar presente com as áreas de negócio e o foco total em eficiência e produtividade. Como você bem disse, a nossa estrutura, ela nasceu de uma origem, talvez, onde a gente trata mais as informações, os dados, dentro de uma estrutura de data lake, nós enxergávamos a oportunidade de automatizar muitas operações. Essas informações para a gente hospedar dentro de um data lake. Foi daí quando a gente fez os primeiros ensaios em, aqui tem uma oportunidade de automatizar alguns processos, mas que não ficasse só restrito dentro da área de TI, mas que pudéssemos interagir nesse sentido de trazer maior produtividade e eficiência junto às áreas de negócio, né? A Nexa, eu acho que o que me encanta assim, ela trata o dado como um ativo da companhia, então a gente tem essa preocupação. Por outro lado, essa questão de a gente automatizar processos que não só conversam com a estrutura de dados, mas que pudesse dar uma maior eficiência para as áreas de negócio, nós criamos uma célula com o desafio de criar 1 ou 2 processos automatizados. E deu tão certo, cara, que a gente, em tão pouco tempo, colocamos mais consultores e abrimos o nosso leque para que não ficasse restrito só à área de TI, pudéssemos explorar outras áreas de negócio. A nossa célula deve completar 1 ano no próximo mês. Então, a gente tem hoje mais ou menos uns 30 processos automatizados, com ganhos significativos. E o que é mais legal, cara, assim, as áreas que foram atendidas são hoje as áreas que enxergaram tanto valor que procura a gente constantemente aqui para poder alavancar mais processos. Ainda falando da célula, a gente está ainda numa etapa, saindo talvez de um nível servidor, caminhando para um nível explorador. Como eu disse, a gente completa 1 ano no próximo mês. Então, muita coisa a gente, nesse meio tempo, vem trabalhando forte na questão de governança, na questão também de gestão do conhecimento, que é fundamental. Então, para quem tem interesse inicial essa questão de robotização, é muito importante ter uma governança por trás que sustente isso, não é tão simples. Outro ponto que é legal também é você contar com parceiros que estejam envolvidos, engajados nessa transformação. Nesse sentido aqui, eu faço até um agradecimento ao time que tem sido o diferencial para a gente aí. Então, a nossa história até aqui é mais ou menos isso, Isaías. Estamos saindo de um nível de servidor para um nível explorador e enxergando um potencial grande para frente para a gente alavancar ainda mais essa célula. Legal, é legal. Bom, pegando esses 2 cases aqui, né, Nexa e BR Malls, a gente vê que são cases bem diferentes, né? Assim, uma é uma empresa de varejo, a outra é uma empresa mais do setor de mineração, mais, enfim, indústria pesada. Você tem toda a parte também da própria construção do centro de excelência, um está em TI, o outro não está, um partiu para um modelo mais de capacitar o time interno, o outro está contando com um parceiro. Então, a gente vê que o centro de excelência assim, não é um one size fits all, assim, você não tem uma receita que pega aqui esse modelo de centro de excelência, encaixa e esse negócio vai funcionar. Acho que cada empresa tem a sua cultura, tem o seu modo de fazer, né? E aí, Fábio, queria que você falasse um pouquinho assim, por que a BR Malls adotou essa estratégia de ter a Visage como um parceiro de estruturação do centro de excelência, capacitação do time interno e depois de andar com as próprias pernas? Acho que a primeira definição, né, para a gente caminhar nesse sentido foi entender como a área de negócio ela consegue impulsionar. A Visage foi um marco ali na nossa vida, porque a gente viu como em tão pouco tempo vocês entraram no nosso negócio, entenderam o nosso negócio, porque não é trivial, né? A gente fala, vamos implementar uma robotização, mas não necessariamente o cara que vem de fora, por entender de como produzir, né, codificar aquilo, ele entende do negócio.
É bacana que a equipe de vocês entendeu muito rápido e ensinou para a gente de forma muito rápida. E a gente tinha uma preocupação muito grande de, cara, legal, a gente sabe que o robô trabalha junto com o ser humano, mas eventualmente você vai ter algumas cadeiras ali que serão esvaziadas. Então a gente quis aproveitar essas cadeiras que estavam sendo esvaziadas e aproveitar esta pessoa, capacitá-la para que ela pudesse ser um multiplicador. Então, a gente começou a construir de forma orgânica o nosso próprio centro de excelência. Então, ao invés da gente ter que desligar um colaborador, eu capacito ele para que ele possa impulsionar ainda mais. Então, a gente construiu uma rede dentro da BR Malls, onde o próprio cara que entende do negócio, ele aprende da ferramenta e aí, com esses dois entendimentos, ele consegue alavancar os resultados naquela área em específico. Então, foi um pouco da nossa estratégia. Vamos aprender como funciona, vamos contratar um parceiro de referência, uma ferramenta de referência, mas vamos desenvolver internamente para poder aproveitar o nosso público, entendendo que a gente tem pessoas qualificadas, excelentes e que podem seguir nesse novo modelo de trabalho. Legal, interessante. E Vinícius, qual foi o impacto assim, do RPA dentro da cultura, né? Assim, como é que está sendo essa questão da mudança cultural que já vinha em movimentação dentro da Nexa, né? Dado que, enfim, você comentou que a TI já tem essa visão de se aproximar mais da área de negócio, que é uma característica bem forte de um processo de transformação digital mesmo, né? E você ter a TI mais atuante, mais junta do negócio. E como é que o RPA se encaixa dentro desse negócio? Por que a sinergia do RPA com a área de dados e analytics, enfim, como é que vocês estão vendo essa área como um todo impactando na cultura da Nexa? Isaías, eu enxergo que o RPA ele veio... a gente saiu de um discurso onde as áreas de negócio enxergavam essa vontade da TI de ter essa transformação para algo, diria, até palpável. Assim. Então, quando a gente fala de uma estrutura de automatização, a gente é o nosso empregado enxergando um valor, um resultado ali mais próximo. Né? Então, eu diria que essa estrutura de automatização de processos da Nexa, ela alavancou ainda mais essa transformação. Tanto na questão digital, na questão de cultura também, né? Então, as nossas áreas enxergarem que existe um programa para, de fato, olha, eu faço parte desse programa. O meu trabalho agora aqui, onde eu tenho uma atividade muito operacional e muitas vezes até chata de ser feita, eu consigo agora me dedicar a um trabalho mais estratégico, mais eficiente, que eu estou respaldado, tenho um pilar por trás que me ajude nesse sentido. Então, eu diria que tem sido o carro-chefe, talvez, aí, dessa questão de transformação cultural, em termos de tecnologia, dado que a gente tem um modelo de atendimento ágil, então o time que está alocado dentro da Nexa consegue ter essa astúcia da gente identificar os melhores processos, já jogar para a esteira de desenvolvimento e entregar resultados mais rápidos, né? E a Nexa, ela se estruturou, pegando o gancho que você comentou com relação a dados e analytics, nós dentro da área de inteligência e performance de TI, nós temos 3 pilares, e o RPA ele passou a ser um pilar importante para a gente. Então, assim como dados e analytics, a gente enxerga, o time de inteligência e performance de TI enxerga esses 3 pilares fundamentais. Ora eles se conversam, ora pode ter atuação independente, mas dentro de um panorama geral de inteligência e performance, um pilar estruturante importante para a gente. Perfeito. Isaías, queria pegar um gancho na sua pergunta em relação a essa mudança cultural. A gente tem visto que várias empresas que têm o seu COE estruturado, elas acabam percebendo que o COE ele serve como um componente de disseminação de conhecimento. Praticamente uma área evangelizadora mesmo dessa cultura de RPA na empresa, e muitas empresas procuram a gente, às vezes, buscando maneiras de proativamente fazer essa disseminação do conhecimento, né? E eu tenho visto aqui na discussão, né, tanto o Fábio quanto o Vinícius colocando esse tipo de cenário. Eu queria saber deles se existe algum projeto ou alguma maneira proativa que eles têm feito essa interação com
os usuários de negócio, com as áreas de negócio, ou se isso é algo que as próprias áreas vêm buscar esse conhecimento. Como é que foi essa construção conjunta do conhecimento nas empresas? Fábio, Bom, quer falar primeiro? vou começar aqui primeiro. Falando da BR Malls, no início a gente empurrou ali, até porque não era um tema muito conhecido e a gente precisava buscar cases que fossem relevantes, mas a partir dos resultados e a partir da dinâmica, né, dessa interação entre homem e robô, a gente começou a ver um movimento inverso, né? Então, nas nossas apresentações para os nossos shoppings, enfim, vinha muito questionamento, cara, pô, eu tenho aqui várias ideias, eu posso trocar contigo, a gente consegue automatizar algumas atividades, então a gente parou de buscar e começou a ser acionado para, né? Aí é um pouco daquilo que eu falei inicialmente. Para algumas coisas faz total sentido e a gente consegue escalar, e o bacana do nosso negócio é que ele é escalável. Se eu faço um bom produto para um shopping, eu consigo replicar ele para todos os shoppings da companhia. Mas também tem que ter um filtro ali grande em relação ao que eu vou robotizar, né? Porque é um pouco disso. O cara, você gera uma expectativa alta, o cara quer muito aquilo, mas ele não entende o custo daquilo, o tempo de processamento, se aquilo faz sentido ou não. Às vezes é algo que um ser humano faz mais rápido, né? Porque é simples e vai concorrer com toda a nossa fila ali de robôs, né? De processamento. Então, a gente tem um trabalho ali de educação, mas a gente vê muito um movimento reverso, né? As pessoas vindo até a gente para buscar soluções e tentar automatizar e melhorar as rotinas de trabalho delas. Legal. Vinícius, quer responder também? Quero sim. Aqui, eu diria que a gente foi até um pouco arrojado nesse sentido, porque a Nexa em si já tinha tentado automatizar alguns processos, sobretudo por uma área de negócio específica, onde eles não tiveram sucesso. Talvez ali a escolha do fornecedor na época não foi adequada, a ferramenta não foi adequada, então o que a área de negócio ela pediu um apoio para que eu tivesse a automatização de alguns processos, não foi um resultado tão bom assim. Então, quando nós nos estruturamos, a primeira área que a gente queria, assim, a gente está pronto para atender, vamos automatizar, vamos em cima daquela área que não teve uma experiência tão boa. A gente queria reconquistar essa área e deu super certo. Assim, a gente conseguiu tombar esse processo que estava num outro player, trazer para dentro de casa, dentro de uma estrutura anexa. Até isso foi importante. Então, você ao imaginar criar uma estrutura de automatização, você tem que colocar na balança. Eu tenho que ter uma estrutura interna ou externa, eu vou usar isso como um serviço, tá? Não sei, né? Tem que... E no frigir dos ovos, quando a gente criou a nossa estrutura e automatizamos esse processo dessa área que não tinha tido uma boa experiência, a gente conseguiu alavancar demais. Então, essa própria área, ela usou esse processo como propaganda para as demais. E o que, assim, em pouco tempo, a gente estava com 2 consultores alocados e em determinado momento a gente estava se vendo com 5 consultores desenvolvendo constantemente os nossos processos. Então, assim, deu um boom, sabe? Fruto de um bom trabalho com a consultoria. De novo, faço referência para o time que está com a gente, assim, é fantástico. E, sobretudo, da gente poder entender a necessidade da área e muitas vezes até falar não, assim, cara, isso que você está trazendo aqui é uma correção de processo. A gente pode até criar uma automatização por um período, mas olha só, isso aqui, o certo para a gente corrigir vai num nível maior. É processo, então tem que envolver um outro time. Então, acho que encontrar esse equilíbrio para a gente foi fundamental. Legal. Bom, acho que é bem interessante o que você falou, porque essa questão de você experimentar, errar, aprender com as lições, né? Ver quais foram as lições aprendidas nesse processo e tentar de novo de forma diferente, acho que faz muito parte dessa cultura realmente de inovação, de essa cultura mais digital, né? Então, acho que realmente essa é uma coisa que já aparentemente já está arraigada aí dentro da cultura da Nexa. E, Fábio, pegando um pouquinho do cenário, assim, a BR Malls é uma empresa de shopping centers, né?
que a gente sabe que, enfim, foi um setor amplamente impactado aí por essa pandemia, shoppings estão fechados, etc. Como é que ter começado o RPA antes ajudou nesse processo, se é que ajudou? Se o RPA ajudou, de alguma forma, a passar por esse momento complicado? Ou está ajudando, né? Não, ajudou bastante. Eu acho que o simples fato da gente já ter um mindset digital fez com que a gente se movimentasse muito rápido para conseguir botar as pessoas de trabalho remoto. A gente, em uma semana, com a nossa equipe de TI, conseguiu rapidamente prover uma solução para que todos estivessem em casa trabalhando com segurança. E, obviamente, muita coisa mudou, né? A gente está numa nova normal, então você muda alguns processos, renegocia com fornecedores, então como o nosso processo ele está muito amparado com robôs, ter esse conforto de uma boa construção, de um negócio já maduro, já rodando há quase 2 anos, nos deu uma tranquilidade, porque a gente não sabia se o colaborador de casa ia ter uma boa internet, ia conseguir acessar a máquina. E hoje o robô está ali rodando e ele está produzindo. O colaborador ele fica muito mais aqui, claro, nem em todas as atividades, mas em boa parte delas, olhando para se o robô quebrar, né, se houver alguma falha, ele entra e starta. Então isso deu muito conforto para a gente. Tipo, ó, não estaremos aqui, mas temos muitos dos nossos processos amparados por uma robotização que está rodando, e a gente sabe que é muito pouco provável ela vai dar algum tipo de falha, né? Então isso foi bastante legal. E eu, só acrescentando um ponto, no primeiro momento a gente tomou ali um susto, né? De tipo, cara, e agora? Porque a gente estava caminhando para um passo de vamos expandir para todas as áreas da companhia, contratando licença, novas licenças, botando mais gente no nosso core. De repente a gente se viu num cenário de, cara, agora a gente só tem que garantir que o robô esteja de pé, que ele não possa falhar e ajustar aqui para a nova normal. Mas isso foi muito rápido, né? Em uma semana a gente viu que, cara, peraí, dá para trabalhar de casa. Em 2 semanas a gente já estava no cenário de, não, existe uma possibilidade de construção. E no mês seguinte a gente já estava construindo um robô que a gente tinha postergado, porque falou, cara, esse aqui vai dar um tempo de desenvolvimento de 2 meses, a gente vai ter que onerar muita gente, não vai sair do papel. Quando a gente viu o nível de concentração, de foco das pessoas, até muito maior do que no ambiente de trabalho, porque tem a distração normal, né? Em casa as pessoas conseguem focar mais. A gente desenvolveu o negócio em 2 semanas, que ia demorar nos nossos cálculos 2 meses. Então, foi muito bacana. Foi um período de susto, adaptação e depois enxergando oportunidades. Então, a Covid veio aí para nos trazer alguns ensinamentos bem, bem interessantes. Legal, interessante. E eventualmente até muda um pouco a prioridade, né? Porque você passa a pegar aqueles processos, por exemplo, que você está tendo dificuldade em rodar nesse cenário mais de home office e foca nele para garantir a continuidade do negócio, né? Exato. Legal. Bom, acho que a gente está com o tempo aqui chegando ao fim. Rodolfo, tem alguma pergunta do público aí para o pessoal, para a gente responder? Temos algumas perguntas, algumas já respondi também. Todo o material vai ser disponível após nosso webinar. Até quarta, quinta-feira vamos mandar as gravações e também essa apresentação. Vamos lá. Então, assim, em geral, empresas adotam o modelo misto para execução de robôs, attended e unattended. Como encontrar um equilíbrio? Eu posso começar dando uma visão com relação a essa pergunta. É engraçado porque aproximadamente uns 2, 3 anos atrás, era muito comum as empresas sempre começarem automatizações através do que a gente chama de unattended, né? Ou seja, aquele robô que vai executar as tarefas fim a fim, rodando num servidor 24/7, né? E o que a gente tem visto nos últimos tempos, talvez as pessoas conhecerem melhor e também a própria tecnologia do que um robô consegue fazer, ela vem melhorando a tal ponto que hoje as empresas têm sim adotado um modelo misto, que a gente chama de modelo híbrido, muitas vezes, onde você tem um robô atendido, né, um assistente digital trabalhando com a pessoa e passando atividades para que um robô não atendido continue a execução daquela tarefa. Com isso, você consegue dar uma visão fim a fim, né, de toda aquela jornada, vamos dizer assim.
E aí, com relação a como encontrar um equilíbrio, eu diria que isso vai depender muito da característica de cada processo. O ideal é que, como a própria plataforma te dá a disponibilidade de você fazer um processo de melhoria contínua, utilizar a combinação de robôs atendidos e não atendidos para te dar uma flexibilização na maneira de automatizar é o melhor caminho do que tentar fazer todos os processos serem automatizados de uma maneira não atendida o tempo todo. Perfeito. Essa pergunta aqui também vai para todos sobre o trabalho de entendimento, né, geral das empresas. Foi feito, Fábio, essa pergunta foi para você, foi feita alguma campanha interna, reuniões, apresentações institucionais, comunicação internas? Qual que foi o approach utilizado? A gente começou internamente, fizemos uma apresentação para o nosso time de back, para eles entenderem o conceito, entenderem como funcionava, e a partir dos resultados obtidos dentro do nosso CSC, a gente começou a fazer uma comunicação dentro de toda a companhia do que a gente estava obtendo, né, de ganho. Então, a gente tem dinâmicas lá de melhoria de processo de interface, que é uma relação de cliente, com os shoppings, e a gente, nessas dinâmicas, a gente levava os resultados, mostrava o benefício, quanto aquilo gerava de redução de ganho ou de aumento de SLA para ele. Então, a partir da apresentação desses indicadores, dos ganhos, das reduções que a gente estava conseguindo, isso despertou interesse e as áreas começaram a nos procurar. Mas foi uma comunicação meio boca a boca ali, numa apresentação nossa. A gente não fez nenhuma campanha institucional para poder divulgar o RPA, né? A gente optou por, aos poucos, ir mostrando o resultado e tentando catequizar o cara para entender que aquilo pode ser bom para o negócio dele. E no nosso caso, surtiu efeito. A gente conseguiu, de forma organizada, pescar boas oportunidades. Perfeito. Temos duas perguntas iguais aqui, praticamente. Como que as empresas estão fazendo, acho que PR, talvez essa seria uma pergunta mais para você, como as empresas estão fazendo o monitoramento dos robôs? Qual o volume de robôs existentes em produção? Essa pergunta. Bom, como as empresas estão fazendo o monitoramento dos robôs? Na verdade, a própria plataforma em si, ela já provê, né, um dashboard, um painel onde você consegue fazer a monitoração desses robôs de maneira online e você tem visões específicas que você pode criar, mas o importante é que o próprio robô ele pode atuar como um monitorador dele mesmo, vamos dizer assim, né? Então é importante que durante o processo de automação, que essas situações sejam capturadas, né, durante a fase de levantamento e de desenho, para que o próprio robô consiga proativamente sair de situações não previstas, vamos dizer assim, e aí em conjunto com o painel que você já tem disponibilizado, você consegue ter um controle melhor da sua força digital, né? E com relação ao volume de robôs existentes, essa é uma pergunta bastante difícil de responder, porque realmente cada caso é um caso. A gente tem alguns clientes que têm um deploy, por exemplo, de robôs a nível mundial, então a gente está falando de milhares, centenas de milhares, bastante, e tem empresas que começam com 5 robôs, 10 robôs, então vai variar bastante em relação à necessidade daquele momento e em que ponto que você está dentro da sua jornada, né, de transformação digital dentro da empresa. Bom, queria aproveitar e fazer uma última pergunta para o Fábio aqui, acho que falando de cultura, acho que é um ponto relevante. Acho que a BR Malls, assim, para mim, é bastante referência em termos de inovação nessa questão de varejo, etc. A gente vê a BR Malls, enfim, com um espaço no Cubo, fomentando o ecossistema de startups, fazendo investimento em outras startups, tipo Delivery Center, etc. Acho que, até onde eu conheço, a BR Malls tem uma área específica, né, para essa parte mais de inovação, mas o COI de RPA começou fora dessa área. Você poderia comentar um pouquinho, Fábio, assim, se essa cultura de inovação ela já está tão espalhada na organização que a inovação ela não vem só da área de inovação, ela pode vir de qualquer área? Bem pontuado, né?
A BR Malls, ela entende que ela não tem que só se transformar digitalmente ela, né? Ela pensa em todo o ecossistema e faz total sentido a gente estar no Cubo por esse motivo. A gente tem alguns projetos como a Endeavor que fomenta a profissionalização e a digitalização de varejo de maneira geral, mesmo esse varejo não sendo um lojista nosso. Então, assim, a gente tem várias frentes para caminhar para o digital, né? A gente acredita que a digitalização ela faz parte do nosso modelo de negócio e a gente foi pioneiro nisso. Então, hoje o nosso grande foco é tentar integrar esse on e off e a partir dali você prover mais soluções seja para os seus clientes diretos, para o consumidor final. A gente acredita muito no ecossistema interligado e com soluções digitais. Falando dentro da BR Malls, a gente abriu muitas frentes digitais, então assim, não dava para você centralizar isso numa única área. A gente tem uma área de transformação digital que olha muito para novos produtos, mas todo mundo está muito com essa cabeça de o que é possível, né? Como a gente pode gerar valor, como a gente pode digitalizar a empresa e prover mais para o nosso cliente. E aí, falando especificamente do RPA, a gente teve a cautela de começar pelo conhecido, né? Vamos aonde a gente sabe que o processo está mais maduro, está mais bem desenhado, já é um universo conhecido. E a gente entendeu que o CSC era a área que fazia total sentido a gente atacar. Até como recomendação, assim, para dar certo, eu acho que você tem que ir aonde você tem uma maior oportunidade, você conhece bem o terreno. Porque se a gente começa a tentar digitalizar coisas que a gente ainda não consegue palpar, ou você vai demorar mais tempo para fazer, ou você vai incorrer em mais erros. E por mais que você faça uma transformação digital, a aptidão ao erro ela tem um limite, né? Então, você pode cair naquele cenário de descrédito. Então, a gente queria dar um tiro certo. Por isso que a gente optou por seguir com o nosso COI dentro do nosso CSC, dentro da área de melhoria contínua, que já olhava o processo como um todo e que conseguiria mapear o que era, obviamente, a melhor solução naquele contexto, né? Hoje a gente já enxerga que pode ter uma sinergia muito maior entre essas áreas e a minha área trabalha muito hoje em contato com a área de transformação digital, vendo possibilidades, com a área de TI também. Apesar de não estar dentro de TI, TI é um grande parceiro nosso, é um grande braço, e a gente tem uma governança muito forte com eles. Então, a área de negócio, ela gere o COE, mas tem uma grande responsabilidade com a área de tecnologia para a gente garantir a governança dos nossos robôs. Legal. Bom, pessoal, acho que a gente está chegando ao fim, extrapolamos um pouquinho o horário. Quem puder, por favor, a gente tem uma pesquisa de satisfação aqui, se puderem tirar uma foto e preencher, te agradece bastante. Se tiverem qualquer outra dúvida, fiquem à vontade de mandar e-mail para a gente. Queria agradecer muito aqui ao Fábio, ao Vinícius, ao Paulo, ao Rodolfo. Enfim, e certamente vamos ter outras oportunidades de conversarmos aí sobre esse tema, que é tão importante nos momentos atuais, né? E acho que é importante também a gente entender com quem está fazendo na prática, entender diferentes pontos de vista. Acho que a gente conseguiu ver aqui que não tem muita receita, acho que cada empresa tem que encontrar um pouco do seu caminho dentro da sua cultura de como construir essa jornada digital. Obrigado, uma boa tarde e boa semana a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa tarde.